Olá, eu me chamo Ronaldo Gillet e esse é mais um episódio do videocast Amazônia e Novas Economias, idealizado pelo Instituto Brasileiro de Mineração, o IBRAM. E nós temos hoje aqui nesse programa, para lá de especial, ele que é CEO da Norsk Hydro no Brasil, Anderson Baranov. Que satisfação tê-lo aqui, além de CEO da Hydro aqui no nosso país. Ele também é presidente do Sindicato da Mineração, e a gente, aqui no estado do Pará, né, e a gente sempre quando fala de sindicato, de mineração, do trabalho da Hydro, a gente remete, Anderson, para começar, a positividade gerada através da extração mineral, porque muita gente, quando a gente fala em mineração, já começa a pensar naquilo que é extraído, mas não nas consequências positivas que você vai ter a partir da geração de emprego, a partir do reflorestamento, de tanta coisa que a gente quer abordar aqui, que para começar se apresente como esse nome, né, que vem trabalhando para essa natureza positiva que a gente vai falar daqui a pouquinho. Exatamente. Não, primeiramente, agradecer o seu convite, é uma satisfação estar aqui com você, falar nesse evento aqui da Conferência Internacional do IBRAM. É um prazer muito grande a gente poder estar discutindo mineração. Eu acabei de sair de um painel muito interessante agora com algumas autoridades. Eu acho que isso só contribui para o crescimento do que nós vamos fazer no futuro, né? Eu acho muito importante colocar que a mineração vem crescendo nessa ideia de trazer a positividade, ou seja, devolver mais do que retirou, e isso cada vez com mais segurança ambiental, com proteção ambiental também. Você vê onde você tem mineração hoje, você tem uma preservação da natureza, você tem reflorestamento, você tem tecnologia investida, e eu acho que isso tudo traz uma segurança cada vez mais para as nossas operações. Tem muitos desafios, tem muitas coisas para acontecer ainda, mas em resumo, eu acho que é uma grande oportunidade esse tipo de conferência que a gente teve hoje. Não é à toa que a Hydro é patrocinadora e o Cineral é parceiro, e também já abrindo a porta para a COP 2030 no Pará, que está chegando aí e que vai dar mais atenção ainda para a gente poder discutir bastante a mineração, a natureza positiva e tudo que vem junto. A gente começou falando de natureza positiva, podia ser algo que a gente ia debater ao longo do videocast, mas é bom falar logo de algo positivo que vem sendo realizado, até porque a gente já tem a COP chegando, porém em acontecimento, porque são vários eventos pré-COP, esse é um deles. E existem muitos trabalhos hoje sendo realizados pela Hydro para que você tenha a colheita já, não lá na COP ou depois da COP. Essa é a linha de raciocínio. Sim, eu acho importante já iniciar gerenciando expectativa, né? Eu venho participando de outras COPs e você vê muito agente internacional, muita inteligência internacional falando sobre a Amazônia sem conhecer a Amazônia, sem sequer ter visitado a Amazônia. Então, trazer a COP para o Pará, para mim, é uma estratégia assertiva, correta, para que a gente possa mostrar não só a beleza da Amazônia e os seus benefícios, mas também todos os desafios que temos aqui. Você fala de COP, por exemplo, em outros países com grandes construções, grandes parques que são construídos para a própria COP, mas aqui não, aqui é a realidade. Aqui você vem, você gosta, você entende e você investe. E você começa a discutir num nível maior, entendendo como funciona. Quando a gente pensa, Anderson, na região, né, nos nossos desafios para a mineração, né, é diferente do que você tem de desafios em outras partes do planeta, né? Tudo isso faz com que a COP ela ganhe uma importância ainda maior por tudo que nós temos de biodiversidade aqui? Sim, primeiramente a gente tem que valorizar o que nós temos. O Brasil, a Amazônia, é quem preservou a natureza mundial. A gente ouve muito falar desde criança que a Amazônia é o pulmão do mundo.
E não é só isso, né? A Amazônia provém muitos benefícios para a humanidade, né? Com as suas plantações, com a sua fauna, flora. Eu acho que isso é muito importante que as pessoas venham aqui para entender. E, logicamente, entender como as indústrias aqui estão crescendo junto com a Amazônia. Tanto na proteção que eu te falei, reflorestamento, devolver mais do que retira, mas ao mesmo tempo discutir como continuar essa melhoria. Eu falo muito pela Hidro, que a gente tem vários processos aqui, onde você inclui tecnologia, mas você cuida das pessoas também. Como é que você vai trabalhar aqui sem cuidar da parte social? O Brasil ainda é um país que precisa de muita atenção, né? Então é muito fácil, talvez, você estar lá fora, na Europa, nos Estados Unidos, falando da Amazônia sem conhecer. Isso é normal no mundo de hoje, a informação é muito rápida, né? Então é importante que cada vez mais as pessoas estejam próximas da Amazônia, entendendo como funciona, para que possam colaborar e você manter um nível de discussão onde você sai do defensivo e vai para o construtivo. Quando a gente pensa em temas específicos para abordar, pensando na mineração, onde que a gente consegue encaixar a mineração no que muita gente está começando a ouvir falar, que é a descarbonização, Sim, de fato, ocorrendo, e não como um planejamento lá de trás que já deveria estar assim, muito acelerado agora. Quais são os processos hoje dentro do que a gente tem na região para essa descarbonização de fato? Eu estou bem envolvido nesse projeto da Hidro, da troca da matriz energética da refinaria nossa, que é a Alunorte, que é a maior do mundo. Ou seja, hoje eu sou já o maior consumidor individual de gás do país. Então, nós trocamos o óleo, combustível, pelo gás, já no início desse ano. Até o próprio ministro Silveira esteve aqui do Ministério, junto com o governador e outras autoridades, o prefeito de Barcarena. Então, você vê que foi dada uma atenção, porque não é um projeto mais, não é mais uma expectativa, uma ambição, é uma entrega. Já foi entregue, já está funcionando. E até o final do ano, com a implementação das caldeiras elétricas, você conclui essa fase do projeto, o que torna o maior projeto de descarbonização da COP, vindo de uma empresa que está operando na Amazônia. Então isso dá muito orgulho para a Hidro, porque foi um projeto visionário lá atrás, sabendo que já é política da empresa você está atuando sempre como referência na área ambiental, por exemplo. E a descarbonização, para mim, na Hidro, nada mais é que uma preocupação inicial da empresa totalmente responsável de diminuir as próprias emissões. Você não tinha nenhum foco de receber por isso, ou de ter crédito de carbono, que as pessoas precisam entender que existe uma diferença entre isso, mas era uma filosofia, são valores da companhia. E essa ideologia, né, que na realidade precisa ser uma mentalidade, né, da transição energética, ela precisa chegar ao máximo de pessoas possível. Sim. Assim, né? A gente precisa trabalhar a transição energética na escola, com os exemplos, por exemplo, do alumínio infinito. Sim. Da Hidro, né, de você ter essa mentalidade da reciclagem, de trazer, né, aquilo que você não usa mais para voltar de alguma forma para o uso, né? De repente, sim, não do primeiro uso como você teve, mas sai uma latinha e se transforma num telefone celular. Então, essa mudança de mentalidade, ela é uma reeducação também, sim, né? O alumínio ele é 100% reciclável, já é uma boa premissa, né? Mas as empresas têm que incentivar essa educação, como você falou. Por isso que a Hidro faz vários investimentos. Nós temos lá o nosso fundo de sustentabilidade, que tem a intenção e o planejamento de investir 100 milhões em 10 anos, já investiu 40. Você tem vários projetos sociais conectados a isso, para o entorno ser mais qualificado, não só na parte de educação, mas também de você poder ter uma qualidade de vida muito boa. Então, quer dizer, a mineração tem que trazer esse conforto para a sociedade, tornar elas mais viáveis. E essa é uma dos nossos lemas lá internamente. Então, você tem vários projetos, como o TIPTIX, que apoia produtos que são extraídos dentro da própria floresta, mas com toda segurança e educação, que você não vai estar cometendo nada errado, que você vai ter fiscalização, que você vai ter o apoio da empresa na educação, para que o empreendedorismo possa vir melhorar a vida das pessoas e de alguma maneira você ter produtos altamente
alto nível de qualidade, por exemplo, para ser explorado, mas ao mesmo tempo você pode pegar resíduos da própria natureza, como é o caroço do açaí, e transformar isso num combustível, que é um projeto que a gente tem também, que a gente tem investido bastante na substituição do carvão. Você já tem um mix hoje do açaí com carvão e você vai chegar lá na frente sem o carvão. Quando a gente pensa nesses projetos de biomassa do açaí, né, você ir além, né? Açaí é o fruto que você vai consumir, mas é muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Então, na verdade, esse tipo de aprofundamento, de preocupação, de uso de tecnologia, educar as pessoas é muito interessante, porque você está cuidando do futuro, não só da mineração, mas como a indústria vai inserir no contexto do mundo real. Há muito tempo atrás você falava de problemas, eu tenho preocupação com o clima. Muitos acreditavam, muitos não acreditavam, agora já não é opção, é uma realidade. Então você começa a tornar esse tipo de ação, de estudo, de divulgação séria, as pessoas começam a não investir muito mais tempo em questionar, mas em sim entender e engajar. Isso é muito importante, né? A evolução, como toda evolução que você persegue da raça humana ou das regiões que você está, isso faz parte. E quando a gente pensa na mineração como parceira, né, das comunidades locais, dos povos originários, é entender também que a mineração ela pode ter esse contexto e deve ter esse contexto de trabalhar junto com essas comunidades, como a gente está vendo aqui nesse evento e vai ver muito, né, em eventos que serão realizados até a COP e durante a COP. Né? Esse é um grande desafio. Quando você faz um empreendimento, quando você faz um projeto, quando você faz uma ação, no final do dia, ele é vitorioso quando ele é bom para todo mundo. Se tem alguém perdendo, não é tão legal, né? Então esse eu acho que é a preocupação de você encaixar tudo isso, né, por exemplo, minerais essenciais, que o alumínio é é essencial para o mercado hoje, que você tem na Amazônia. Vamos dizer, a cadeia, a natureza já te deu isso. A nossa bauxita, nosso alumínio é de melhor qualidade que tem. Então você tem esse benefício. Como transformar isso em produtos que vão ser usados de uma maneira que você torne todo o processo positivo, que é a natureza positiva, mas que você beneficie todo o seu entorno, as comunidades que estão aqui, os trabalhadores, a sociedade em geral, para que você consiga, as autoridades, para que você consiga extrair isso tudo de uma maneira única. Então essa união que a gente prega hoje, não só a Hidro, mas também o próprio governo, trazendo a COP para cá, que é um evento super importante, isso é para ter um legado também, porque a Amazônia sempre vai ser pauta. Mas o ápice dela é a COP. Eu sempre falo com algumas pessoas do meu relacionamento que eu acredito que vai ter o Belém, o Pará, o Brasil pós-COP bem diferente do que é pré-COP. Eu acho que a gente vai ter um legado muito grande, a gente vai ter uma discussão muito mais profunda, o entendimento global vai estar muito mais alinhado em relação não só às expectativas que você gera, mas ao mesmo tempo os desafios que você tem que endereçar e resolver. Se você não endereçar e resolver, o problema só aumenta. E há ainda, Baranov, uma necessidade de criar uma aderência maior entre as mineradoras e adesão de práticas ESG. Vocês têm trabalhado isso de alguma forma para poder intensificar e fortificar isso? Muito, e não só através das ações individuais das empresas, mas através de associação, participação em reuniões de congresso, eventos como esse, eventos como a COP. Você tem que começar a conscientizar as pessoas. Se você não conscientiza, as pessoas elas vão para o rumo errado. Você pode correr, eu sempre falo assim, em relação à eficiência. Você é um cara que tem uma performance física muito boa. Você pode correr 40 quilômetros, se sentir bem no final desses 40 quilômetros, se sentir realizado, mas depois que você descobrir que você correu 40 quilômetros na direção errada, você vai se frustrar. Então é melhor você correr 10 na direção certa, porque você vai ter um resultado muito mais satisfatório em termos de comunidade. Essa é uma mentalidade que eu acho que está chegando cada vez mais forte nas indústrias e no país, de você considerar o todo, não mais as suas necessidades. Quando a gente pensa nessas práticas, Baranov, ESG, para quem está chegando agora, não sabe do que a gente está falando, eu deveria até ter invertido a pergunta, mas não tem problema. Para que as pessoas entendam, estão assistindo agora, o que são essas práticas e por que elas estão tão importantes? Na verdade, é como eu te falei, né? Você conectar o meio ambiente, a saúde,
a educação. É você englobar todas essas necessidades para que tudo seja saudável. O ESG não é uma política só de indústria, né? É uma filosofia de vida, né? Na verdade, você vem evoluindo desde o passado para agora. Você começou lá atrás, você lembra do 5S? Vamos limpar tudo aqui, vamos deixar mais confortável, mas isso vai evoluindo para metodologias ou siglas que vai englobando cada vez mais. E agora eu sinto muito orgulho de ver que a COP, que era um evento 100% focado no meio ambiente, hoje ele tem uma grande parcela da parte social. E quando a gente pensa nos próximos desafios da Hydro, no que vocês pretendem realizar, né, ao longo dessa jornada, já pensando no legado da COP, tem muita coisa ainda a ser desenvolvida. E são projetos que ora são embrionários, ora estão em desenvolvimento, então existem muitos desafios e muito a se realizar, né? Eu acho que sim, eu acho que a Hydro tem mostrado, ela tem virado uma referência nessa linha, mas você sozinho você não vai a lugar nenhum, eu acho que você já ouviu isso, né? Então, na verdade, a indústria toda tem que acompanhar. Então, enquanto você tiver parte da indústria não indo para essa direção, você não consegue atingir aquela credibilidade que a indústria busca em todos os setores. E eu acredito que o próprio consumidor, cada vez mais ciente de tudo que está acontecendo, ele vai acabar, já acontece um pouco, né? Eu não compro produto dessa empresa porque essa empresa não tem o ESG. Essa aqui eu já compro porque é uma empresa que se preocupa com o meio ambiente e com as pessoas. Então, naturalmente, pode demorar mais tempo ou não, isso vai para frente. Né? A conscientização ela vem de uma forma natural, até pelas coisas que acontecem no mercado. Tem as ações positivas, mas também tem as críticas que você tem que entender como empresa, como você vai transformar aquilo num elemento positivo. Porque se a crítica ela é destrutiva ou construtiva, não importa. Importa como você, como empresa ou como cidadão, você entende aquilo e reage. E quando a gente pensa também nessa interação, né, durante um evento como esse, onde você tem tanta gente com interesses muitas vezes um pouco distintos, né? Sim. É importante conversar, ouvir essas pessoas, as demandas, ter esse tipo de interação frequente, né? Como se fosse uma reunião que não tem prazo para findar, né? Você tem uma constância desses debates, desses diálogos. Isso, né? Tem que ser repetitivo, igual quando você vai fazer você aprende muito, por exemplo, em técnicas de comunicação, você tem que sempre repetir alguma coisa até as pessoas se conscientizarem. Perfeito. Então os eventos têm que se repetir também para que as pessoas entendam. E eu gostei o que o presidente do IBRAM falou ontem, o Raul Jugman, ele falou assim, isso aqui não é uma feira de negócios, você não está aqui para fazer negócio. Você está aqui para se conscientizar, para debater, para discutir e ver como melhorar e como fazer parte disso. Quando a gente pensa também na participação das pessoas, né, nas tomadas de decisões, né? Claro, a primeira forma de você participar efetivamente é por meio do voto. Sim. Mas como comunidade, as pessoas têm um poder muito grande também, né? E precisam acompanhá-los. Exato. Né? Não dá para ficar uma força trabalhando aqui. E a mais importante que é a população, que é quem vai se beneficiar de todo esse processo, ficar ausente, não é isso? Por experiência própria, na Hydro a gente sabe que quando o seu entorno sabe o que você está fazendo e apoia, é muito mais fácil quando ele nem sabe o que você está fazendo. Então essa comunicação, esse relacionamento que nós temos hoje, que a gente chama de stakeholders, partes interessadas, ela no início você vê muitas empresas tinham o cara de HealthGov, tem o cara de comunicação, mas não tinha o cara de relacionamento social. Hoje tem. Isso é uma evolução nos últimos 10 anos, né? Então você conscientizando quem está do seu lado, trazendo, gerando emprego, gerando treinamento. Então, por isso que a Hydro investe, por exemplo, junto com o governo, nos territórios da paz, investiu também na Escola Técnica de Barcarena. Então, mas não só investir na infraestrutura, a gente gosta de fazer parte, de sentar com as secretarias e ver como é que você direciona um treinamento para um futuro cidadão de Barcarena, por exemplo, que vai ser um empregado da Hydro, um futuro cidadão de Paragominas que vai ser parte da Câmara de Vereadores, ou se vai ser um político. Então você precisa trazer esse conhecimento desde o berço. Logicamente, como a gente não fez isso, a sociedade em geral não fez isso no passado, você tem um desafio maior agora e você precisa investir com sabedoria e inteligência para entender que tem uma curva de aprendizado.
E um momento importante também, né, seja como CEO da Hydro no Brasil ou como quem está à frente do Semineral, é pensar que a mudança climática, né, o que a gente está vendo no planeta, Sim. muita coisa acontecendo aqui na região norte, como a estiagem, o que a gente viu ali no Rio Grande do Sul, são problemáticas que de forma alguma elas ficam escanteadas quando vocês pensam em planejar, né, os processos, os trabalhos que vocês vêm realizando, né, sempre pensando Sim. no que está acontecendo, né, no planeta, no nosso país, principalmente na Amazônia. Você vê a mudança climática, eu vou dar esse exemplo, é uma realidade. Então você vê que depois que acontece uma situação dessa, como aconteceu no sul do país agora, você vê que todo mundo se une para que aquilo seja resolvido de forma rápida, doações, movimento das empresas, da sociedade. O que a gente tem que fazer, o que a gente busca fazer, é que essa união não venha depois da tragédia, venha antes. Então é isso que a gente busca nessas conferências, nesses debates, é tentar engajar cada vez mais. Né? Tem pessoas que estão muito engajadas, tem pessoas que estão zero engajadas. Um exemplo simples, o tal do lixo reciclado, que é muito interessante o processo, que é uma política nacional de resíduo sólido, inclusive, que tem problemas de implementação, mas eu conheço muitas pessoas que já se reciclam, mesmo que não tenha coleta adequada. Então, isso é importante. Você está mudando um pouco a mentalidade para não reagir após um acontecimento, mas sim para prevenir que ele aconteça. Baranov, para a gente fechar, é um momento de positividade com relação às ações para a gente transformar o nosso ambiente sempre para melhor, pensando naquilo que a gente conversou, da natureza positiva. É um momento interessante para a gente ver essa transformação e vivenciar essa transformação para que a gente tenha aí os nossos netos, bisnetos, colhendo bons frutos do que está sendo debatido agora. E mais uma vez, obrigado pela tua presença. Não, eu que agradeço. Eu acho que a COP vai ser esse ponto de referência no Pará, dentro da Amazônia. A gente tem que aproveitar essa oportunidade, como foi falado hoje em alguns painéis, de usar o momento para que a gente possa ganhar alguns anos aí nesse engajamento. E mais uma vez agradecer a oportunidade para você aqui, para a sua audiência. Foi um prazer estar aqui com você. Obrigado então, Anderson Baranov. Olha, o Amazônia e Novas Economias é um videocast idealizado pelo IBRAM, o Instituto Brasileiro de Mineração. Um grande abraço para você que nos acompanhou e até a próxima.